Assalamu alaikum, que a paz e a misericórdia de Deus esteja conosco. Uma amiga minha disse-me que quando recitamos a Surata Yasin, descem 1000 anjos dos céus para nossa proteção, a cada vez que recitamos. Então eu e meus filhos queríamos milhares de anjos a nos proteger. Então comecei a recitar a Surata Yasin, a ler a Surata Yasin com eles várias vezes ao dia. E consegui decorar a Surata Yasin em português. Ela tem 83 versículos. A única surata que sei um pouquinho em árabe é a surata de abertura, a Surata Al-Fatiha. Um dia, eu e meus filhos saímos daqui de casa já ao entardecer. Fomos andando para a casa da minha mãe. Não tínhamos dinheiro nem de táxi e nem de ônibus. Anoiteceu com nós no caminho. Na época, minha filha tinha 9 anos de idade e meu filho 6 anos de idade. Então, o meu filho disse assim: "Mamãe, não precisa temer. Tem infinitos anjos a nos proteger." Eu disse: "Alhamdulillah. Glórias a Deus o Altíssimo." Surata Yasin, a Sura de Yasin, revelada em Meca, 83 versículos. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador, e assim pelo Alcorão pleno de sabedoria. Por certo, Muhammad, tu és dos mensageiros em senda reta. Ele é a revelação descida do Todo-Poderoso, do Misericordiador, para admoestar um povo cujos pais não foram admoestados, então estão desatentos. Por certo, eles igual que os admoeste ou não admoeste, eles não crerão. Por certo, pusemos-lhes nos pescoços gargalheiras, e estas lhe chegam aos queixos, e nevamos-lhes as vistas. Tu apenas admoesta quem segue a mensagem, e receio misericordioso ainda que invisível, então alviçar-lhe perdão e generoso prêmio. Por certo, somos nós que damos a vida aos mortos e escrevemos o que eles antecipem seus vestígios, e toda coisa enumeramos-la em evidente livro. Propõe-lhes um exemplo, os habitantes da cidade, quando lhe chegaram os mensageiros, quando lhe enviamos 2 mensageiros, eles os desmentiram. Então fortalecemos-los com um terceiro, eles disseram: por certo, fomos enviados a vós e não nos impende, senão a evidente transmissão da mensagem. Disseram: pressentimos má agora por vossa causa. Em verdade, se não vos abstém disso, apedrejar-vos-emos e doloroso castigo tocar-vos-á de nossa parte. Eles disseram: vosso má agora está em vós, se sois admoestados. Pressentis má agora e descredes, mas sois um povo entregues a excessos. E um homem chegou do extremo da cidade correndo e disse: ó meu povo, segui os mensageiros, segui a quem não vos pede prêmio algum e são guiados. Por que razão não adoraria eu a quem me criou e a quem a vós sereis retornados? Tomaria em vez dele outros deuses? Se o misericordioso me desejasse o infortúnio, sua intercessão de nada me valeria, e eles me não poderiam salvar. Por certo, nesse caso estaria evidente desse caminho. Por certo, creio em vós, Senhor, então ouve-me. Foi-lhe dito: entra no paraíso. Ele disse: quem dera meu povo soubesse do perdão de meu Senhor para mim, de que me fez dos honrados. E não fizemos descer sobre seu povo depois dele exército algum dos céus. Não é admissível que o fizéssemos descer. Não houve senão só grito, então eles extintos. Que aflição para os servos, não lhe chegou mensageiro algum sem que deles zombassem. Não viram quantas gerações aniquilamos antes deles, as quais a eles jamais retornarão? Por certo, todos reunidos serão trazidos para junto de nós, e é um sinal para eles a terra morta, vivificamo-la, e dela fazemos sair grãos, então deles comem, e nela fazemos jardins de tamareira e videiras, e nela fazemos emanar fontes, para que eles comam de seus frutos e do que suas próprias mãos fazem, então não agradecem? Glorificado seja quem criou todos os casais do que a terra brota, e deles mesmos do que não sabem, e é um sinal para eles a noite da qual esfolamos o dia. Então eles imersos nas trevas, e o sol corre para uma morada pertencente a ele, e a lua determinamos-lhe fases até tornar-se como o velho rácimo da tamareira. Não é concebível ao sol atingir a lua, nem a noite antecipar-se o dia, e cada qual voga em uma órbita, e é um sinal para eles havermos carregado seus antepassados no barco repleto, e criamos-lhes a sua semelhança aquilo em que ele monta, e se quiséssemos afogá-lo, íamos. Então não haveria para eles salvador algum, e não serão salvos, exceto por misericórdia vinda de nós e para gozo até certo tempo. Quando se lhes diz: despendei do que Alá vos deu por sustento,
Os que renegam a fé diz aos que creem: alimentaremos nós aquele que Alá alimentaria se quisesse? Não está isso não evidente desse caminho e dizem: quando será o cumprimento dessa promessa, se sois verídicos? Não esperam eles senão só grito que os apanhará enquanto estiverem disputando uns com os outros. Então não poderão fazer testamento nem retornar às suas famílias, e soprar-se-á na trombeta. Então eles que das tumbas sairão assoados para junto de seu Senhor. Dirão: ai de nós, quem nos ressuscitou de nosso lugar de descanso. Isto é o que o misericordioso prometera, e os mensageiros disseram a verdade. Então nesse dia nenhuma alma nada sofrerá de injustiças, e não sereis recompensados senão pelo que fazeis. Por certo, os companheiros do paraíso nesse dia estarão absortos em delícias alegres. Eles e suas mulheres estarão nas sombras, reclinados sobre coxins. Nele terão frutas e terão o que cobiçarem. Salam paz é um dito que ouvirão de um Senhor misericordiador, e ele dirá: separai-vos de mim, ó criminosos. Nesse dia não vos recomendeis, ó filhos de Adão, que não adorasseis a Satã e que me adorasseis. Esta é uma senda reta, e com efeito ele descaminhou grande multidão de vós, então não razoáveis. Eis a gena que vos era prometida, sofrei sua queima hoje porque renegáveis a fé. Nesse dia selarzemos as bocas e suas mãos nos falarão, e suas pernas testemunharão que cometiam, e se quiséssemos apagar-lhe-íamos os olhos, então precipitar-se-ia na senda, e não poderia, pois, enxergar algo, e se quiséssemos transfigurá-lo ia no lugar em que estivessem, então não poderia ir adiante nem retornar. E a quem tornamos longevos, faloemos regredir em sua criação, então não razoam, e não lhe ensinamos a poesia, ela não lhe é concebível. Esse não é senão mensagem evidente ao Corão, para que admoeste quem está vivo, para que o dito se cumpra contra os renegadores da fé. E não viram eles que entre o que fizemos nossas mãos, nós deles criamos rebanhos, então deles são possuidores, e os tornamos dóceis a eles, então deles aos para sua montaria, deles aos que ele come. Tem neles proveito e bebidas, então não agradecem? E toma deuses além de Alá para serem por eles socorridos. Esses não poderão socorrer, eles serão um exército trazido contra eles no dia do juízo. Então que seu dito não te entristeça, por certo sabemos hoje que guarda segredo e o que manifesta. E o ser humano não viu o que o criamos de gota seminal? Então ele, os adversários declarados, esquecendo sua criação, propõe para nós um exemplo, diz: quem dará vida aos ossos enquanto os resquícios? Diz: quem os fez surgir da vez primeira, dar-lhes a vida. Aquele que vos fez fogo das árvores verdes, então ele vos que com elas acendeis. E aquele que criou os céus e a terra, não é poderoso para criar seus iguais? Sim, ele é o Criador onisciente. Sua ordem, quando deseja alguma coisa, é apenas dizer-lhe se então é. Então glorificado seja aquele em cuja mão está o reino de todas as coisas, e a ele sereis retornados.